A inserção do negro na sociedade brasileira é motivo de reflexão. Por isso, no país, há uma data simbólica que é o ponto alto destas discussões. Foi nesta última quinta-feira, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. A data foi escolhida por coincidir com o dia da morte de Zumbi dos Palmares, em 1695. Salvador, Bahia, território africano, baiano sou eu, é você, somos nós, uma voz de tambor. Ô gente, cê não tá vendo que a gente é Nordeste, Cava da Peste, Sadaíba, Batucador, quem foi seu mestre? Capoeira, ciclante, lá vem rasteira, pé de ladeira, preciso da fé. O Tô na Rua de hoje recebe o professor Silvio Humberto, que é vereador de Salvador, presidente de honra do Instituto Cultural Chivibico. Para mim é um prazer receber, falar de um assunto tão importante como a consciência negra do país. Para mim é um prazer também estar nesse espaço aqui, poder falar sobre o Dia Nacional da Consciência Negra. É uma data importante, simbólica, construída pelo movimento negro. Professor, eu quero fazer um convite para a gente caminhar. Esse lugar é simbólico, é muito importante, traz uma reflexão ainda muito maior sobre essa temática. Sim, esse aqui é o espaço do Pelourinho, né? É um espaço simbólico de resistência aqui na cidade de Salvador, que tem uma referência hoje patrimônio da humanidade, né? Que justamente você tem uma organização aqui muito importante, que é o Olodum, é o espaço também que você tem a Sociedade Protetora dos Desvalidos, a primeira experiência aqui na cidade, no Brasil, né? Fundada lá em setembro de 1832, 18 de setembro de 1832, é uma instituição secular, né? Que é a SPD, que é a Sociedade Protetora dos Desvalidos dos Homens Pretos, que é uma grande referência para a população negra, né? Da cidade de Salvador. Um exemplo de resistência, né? Aqui, onde essa própria organização, a SPD, ela juntava, né, recursos, amealhava recursos naquela época para comprar a alforria de outros negros. Então, eles costumam, os seus sócios dizem que a SPD é o que eles chamam de a primeiro exemplo de previdência privada no Brasil. Então, assim, esse espaço aqui do Pelourinho é esse espaço de resistência, de que muita gente sofreu também, e aqui que a gente tem que, aqui é um espaço também de afirmação da cultura negra e da consciência negra. Dia da Consciência Negra, o que isso representa efetivamente para a sociedade? Olha, essa é uma data que foi construída para e passo pelo movimento negro. Assim, você vai dia a dia, foi uma data que começou como algo restrito dentro do movimento negro, né? Eu lembro que é uma data que você vem dos anos 78, no final dos anos 70, né? Uma proposta do Grupo Palmares lá do Rio Grande do Sul. E nessa proposta do Grupo Palmares, do grupo lá do Rio Grande do Sul, Oliveira Silveira e outros, né, que trouxeram essa data e transformaram a morte de Zumbi numa referência nacional. A morte de Zumbi era como se fosse uma curiosidade. E justamente a pesquisa, né, onde você vai descobrir a referência do que é Zumbi, uma data que começa dentro do movimento negro e hoje é uma data nacional. O mês de novembro, ficamos todos assim, não conseguimos dar conta do volume de palestras, de solicitações que chegam até nós para que possamos falar sobre essa data. Professor, nós, apesar de todo o esforço, né, de institutos como o qual o senhor participa, o Instituto Cultural Chivibico e outras instituições, ainda vemos coisas estarrecedoras, que foi o último episódio muito acentuado, a torcedora do Grêmio, mas não foi ela só, foram várias pessoas que participaram daquele movimento horrível. Qual a sua avaliação, em pleno século XXI, ainda termos fatos como este? O que aconteceu com a Aranha é um reflexo do que acontece cotidianamente na sociedade brasileira. E é por isso que quando o movimento negro luta por ações afirmativas, e nós afirmamos, por exemplo,
que a pobreza no Brasil tem cor, tem idade, tem gênero, ela atinge as pessoas negras, atinge as mulheres e atinge a juventude. E nós sabemos a situação, a realidade da população negra, onde nós somos a maioria da população, mas nos espaços de poder, essa diversidade não está representada. Então, o que aconteceu ali no Grêmio, né, com aquelas manifestações racistas que já vinham acontecendo antes, aquilo não é extemporâneo, aquilo não é exceção, aquilo você tem uma prática da sociedade que chegou dentro dos campos, né, que chegou dentro das arenas de futebol. E o que foi de diferente no fato? A forma como o goleiro Aranha reagiu. Ele não só denunciou, mas ele teve uma postura extremamente afirmativa quando ele disse: não basta me pedir desculpas, não é uma questão de desculpas, você tem um problema aí, né? Você tem uma questão aí que atinge o espaço público, que às vezes as pessoas têm atitudes racistas e acham que um pedido de desculpa vai resolver o problema. Professor, Salvador é a cidade mais negra fora da África. Qual é a reflexão que o senhor faz, como tem se comportado a nossa capital em relação a este assunto? Eu gosto de citar uma expressão do professor Hélio Santos, que é uma referência para todos nós. Ele diz: Salvador é um Atlanta que ainda não deu certo. Atlanta, aquela cidade lá dos Estados Unidos, uma população negra, onde a população afro-americana tem um padrão de vida elevado, né? E é comum você encontrar prefeitos negros. E Salvador é uma cidade negra, mas até então você nunca elegeu um prefeito negro nessa cidade, né? E as pessoas dizem: não, a cor não conta. Se não conta, por que nunca aconteceu? Sim. Né? Então é preciso que a participação política, e é fundamental, nós sabemos, nós estamos dentro de uma casa política, é um espaço político, e essa representação precisa ser, no mínimo, do tamanho da sua população. Né? Então, Salvador, que se reflete, mostra que o problema racial e o racismo não é uma questão só de quantitativo, ela ultrapassa a questão quantitativa. A inserção do negro no mercado de trabalho. O que vai se refletir na medida que você não tem acesso os meios e as condições que possibilitem você uma melhor inserção dentro do mercado de trabalho, você vai ver que os melhores postos de trabalho não estão com essa população. As desigualdades estão aí ainda, demonstrando que quando as pessoas negras ganham menos do que as pessoas brancas e se são mulheres ganham muito menos ainda. Os dados estão aí, tanto do IBGE, quando você pega os dados, por exemplo, do DIEESE, né? Hoje nós não temos mais uma questão de números para provar que nós vivemos uma sociedade, sobretudo Salvador e sua região metropolitana, uma sociedade extremamente desigual no que tange ao mercado de trabalho. Né? Por isso da importância de se fazer, de se ter ações afirmativas, né? De você ter ações que garantam minimamente a igualdade de oportunidades. Só que o discurso é que a cor não faz diferença alguma. Porque quando você olha, por exemplo, a nossa prefeitura, a composição do quadro da prefeitura, são 12 secretários, só tem uma secretária negra. Justamente aonde? Na Secretaria de Reparação. Então, às vezes a prefeitura diz assim: não, porque o prefeito assinou lá 30% garantindo, que é algo que já regulamentou, né? Que, na verdade, ele regulamentou a 30% das cotas no serviço público. É nesse ponto que eu quero falar contigo. As cotas raciais nas universidades, quem é contra, na sua opinião? Para mim, quem é contra ainda não compreendeu o benefício, né? E é contra a diversidade, porque os ganhos são inúmeros para a sociedade. E as cotas não foi só para os estudantes negros. A população negra, a comunidade negra, né? As ações afirmativas são tão inclusivas que alcançou os brancos pobres, né? Porque é para os brancos, ou para os brancos pobres, para os indígenas, para os quilombolas e para aqueles que se autodeclararem pretos e pardos. 75% dos homicídios no Brasil que atinge a juventude, essa juventude negra e pobre. É lamentável que ainda possamos conviver com estatística como essa. E aí eu quero lhe perguntar, como a gente muda essa realidade? Primeiro, a gente precisa acreditar nessa juventude. Considerar que essa juventude é solução. Essa juventude não é problema. Por isso que a gente precisa garantir, né, e eu sempre também advogo isso, que o racismo também se constitui numa grande perda de tempo, porque o investimento que você faz, que você tem que parar para discutir o racismo, para provar ainda que as pessoas são humanas e que são capazes e que são iguais, isso é um investimento de muito tempo, de muita energia, mas você precisa fazer. E eu vejo os talentos que florescem dentro do Instituto. E na medida que esses talentos tivessem as oportunidades,
né? Imagine onde esse Estado estaria, onde esse país estaria se as pessoas conseguissem ser plenas. O racismo não fosse estruturando as relações de poder, porque isso termina gerando uma casta, né? Pessoas que foram vistas agora, a gente pensando em termos das eleições, a reação racista que estão vindo de pessoas, porque estão incomodadas, porque algumas pessoas passaram a ter, o Brasil se tornou mais inclusivo, isso seja assim, o que nós falávamos antes, o racismo estrutura as relações de poder. As pessoas não dizem que abertamente em relação aos negros, mas dizem assim, os nordestinos, quem são os nordestinos? Quem é esse público que eles estão falando? Somos nós, né? O Tô na Rua agradece a sua participação, parabéns mais uma vez. Eu acho que programas como esse, um Tô na Rua, que você vai construindo uma mídia alternativa, que vai chegando às pessoas, esse trabalho mais lento, que a gente diz assim, é um trabalho de convencimento. Quando a gente convence as pessoas, o que nós temos sempre são os aliados do que adversários, que fica aquele jogo Bahia e Vitória. Então aqui me coloco mais uma vez à disposição, sempre que precisar, estamos juntos, porque a nossa juventude, o futuro da nossa juventude merece que as nossas energias, que os nossos conhecimentos, essa interação possa produzir coisas assim, coisas verdadeiras, né? Nós, de fato, nos importamos com as pessoas, que para mim isso é que é falar de consciência negra. Obrigado, professor. Aqui o nosso estúdio não podia ser melhor. Esse lugar histórico que fala exatamente dessa luta por igualdade racial. Quero agradecer a você que sempre nos acompanha pelo Tô na Rua. Beijo no coração de vocês e até o próximo encontro. Tchau.